Então, vamos lá. Dê a transitividade dos verbos destacados seguindo este código. Bom, primeiro, então, eu vou colocar aqui ao lado, eu opto por colocar ao lado, mas você pode colocar numa folha à parte, nessa folhinha à parte que você tem aí, o passo a passo. Esse passo a passo é o passo a passo da análise sintática. Então, é você sabendo por onde começar. Em qualquer questão de análise sintática que você for resolver no futuro, você vai seguir esse passo a passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ir ao verbo. Então, vá ao verbo. Por isso que eu gosto de viver cada verbo. Por isso que eu fico brincando com viva cada verbo. Porque se você não começar pensando assim, você vai se enrolar na análise. Viva cada verbo. Viva cada verbo a seu momento. Eu gosto de falar isso, ó. Viva cada verbo a seu momento. Tipo, não tente viver tudo de uma vez. Vai viver um verbo, depois vai viver o outro, vai vivendo cada verbo. Não é para viver um olhando para o outro. Cada verbo a seu momento, tá? É isso que a gente vai fazer nas questões. Depois, segundo passo. Vou viver o verbo. Fui ao verbo. Agora eu faço o quê, Dri? Pergunte pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Eu pergunto, quem é que... Se for pessoa, ou o que é que, se for coisa. Então, a pergunta pelo sujeito é assim, quem é que mais verbo, ou o que é que mais verbo, tá bom? Pergunte pelo sujeito. Aí, depois de perguntar pelo sujeito, eu faço o quê, Dri? Pergunte pelos complementos. Só que você vai perguntar pelos complementos da maneira como eu te ensinei. Como é que eu pergunto pelos complementos? Olhando para o lugar certo. Não perca a coordenação motora. Olhando para o que vem depois do verbo. Então, perguntar pelos complementos, que é o que você vai fazer agora, é olhar para o que vem depois do verbo, tá bom? Lembre que, ó, olhe para cá. Talvez agora você não entenda a importância do que eu vou ditar, mas vai cair essa ficha. Lembre que, não precisa falar lembre, tá? Porque se eu vou escrever é porque você vai lembrar. se o que vem depois do verbo for circunstância, será adjunto adverbial. Isso muda o que na minha vida? Muda porque pode sair da frase, tá bom? Pronto, já tenho aí o próximo passo. Dri, vai acrescentar algum passo? Vou. Eu vou acrescentar mais um passo, e aí fechou. Mas não vou acrescentar agora, tem que ser na hora certa, tá? Confia em mim. Com esses 4 passos, a gente já começa a análise dessas 20 frases. Então, vamos lá, vou com você. Ó, vou ao verbo. Viva cada verbo a seu momento. Como assim, Dri? É porque aqui só há um verbo, mas nas questões virão outros verbos. Então, vou viver esse verbo. Depois, eu faço o quê? Pergunte pelo sujeito. Quem é que ligou? Quem é que ligou o ferro? Ela. Ela ligou o ferro. Ela ligou. Tá, então ela é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Ó, então é um sujeito simples, que só tem... Tô aproveitando e classificando sujeito, não custa nada, tá? Tá, então resolvi o sujeito simples. Ela ligou. Tá, agora eu pergunto pelos complementos. Tá, como é que eu pergunto pelos complementos? Olhando para o que vem depois do verbo. Ó, ela ligou o ferro silenciosa. Use colchetes e coloque setas. Use colchetes e coloque setas. Tudo bem? Ó, os colchetes vão mostrando aí os blocos sintáticos. As setas são resultantes da conversa com a frase. Para onde mandar seta
é a conversa da frase. Dri, como é que eu sei para onde o ferro manda a seta? Conversando com a frase. O ferro se liga aqui. Ligou o ferro. Não é ela o ferro. Não é ela o ferro. É ligou o ferro. Entendi. Então, se o ferro, ó, ligou o quê? O ferro. Se o ferro manda a seta para ligou, deixa eu mudar a ordem da seta. Ó, se o ferro manda a seta para ligou, se ligar o verbo, tem preposição? Não, esse o é artigo. Se tem artigo, se não precisa de preposição, é objeto direto. Complemento do verbo, tá bom. Silenciosa. Silenciosa manda a seta para onde? É ligou silenciosa ou ela silenciosa? Na hora que você for colocar a seta, tem que fazer esse negócio, conversar com a frase. Ligou silenciosa ou ela silenciosa? Ligou silenciosa? Não, ela silenciosa. Então, vá lá. Então, por isso você tem que colocar as setas. Você não me venha dizer, mas eu não quero fazer essa bagunça no meu material. Problema seu, porque material que é limpinho não é confiável, tá bom? Então, se você quer continuar com esse material aí limpo, branco, significa que você não aprendeu nada. Tudo bem, é uma escolha sua. Tá, entendi, Dri. Então, silenciosa, manda a seta para ela. Se manda a seta para ela, peraí, então peraí, não é complemento do verbo. Não é complemento. Esse verbo só tem um complemento. Aí quem liga, liga alguma coisa. Porque silenciosa nem manda a seta para o verbo. Não é ligou silenciosa, ela silenciosa. Tanto é que está no feminino. Com esse feminino, dá para ver que se relaciona com ela. Entendeu? Silenciosa é um adjetivo que a gente vai estudar na sequência do curso. É um adjetivo que está no predicado. Adjetivo que está no predicado e se refere a sujeito, já escreva aí, predicativo do sujeito. Então, silenciosa é um adjetivo que está no predicado. Dri, é circunstância. Não, é estado. Silenciosa é estado. Circunstância é modo, lugar, tempo. Ai, cara, se você conseguir entender a diferença de estado para modo hoje, cara, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Silenciosa não é modo. Ela ligou o ferro de que modo? Silenciosa? Não. Só se fosse silenciosamente. Ela ligou o ferro e ela estava silenciosa. É estado. Se é estado, vem no predicado e se refere ao sujeito, será predicativo do sujeito. Entendeu? Então, Adri, eu tô aqui para quê? Você tá aqui para tudo, né? Que eu tô fazendo análise sintática de tudo já. Mas, de qualquer maneira, na hora de dar o gabarito, aí quem liga, liga alguma coisa. Ligou o quê? O ferro. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, você consegue entender que o quinto passo, já a gente vai anotar o quinto passo. O quinto passo é usar colchetes e usar setas. Entendeu? Por isso que eu sou chata com esse negócio de colchete. Que eu tenho muita... Cara, tudo eu tenho que colocar colchete, porque eu consigo entender, eu consigo ver a lógica. Solto assim, eu me desespero. Entendeu? Ó, vambora. Bora pra onde? Setas, colchetes. Passo a passo. Vem, vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Então, primeiro passo, vá ao verbo. Achei. Vou viver esse verbo, tá? Pergunte pelo sujeito. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Quem é que transitava? Isso aqui é FGV total. Quem é que transitava? Pergunte pelo sujeito. Pronto, colchetes salvam. Um marido. O marido transitava. Tá, então o marido é sujeito. O marido transitava. Tá bom? Beleza. Então vou colocar na ordem direta. Por quê? Porque não está na ordem direta. Como assim, Dri, não está na ordem? Está começando por um adjetivo? Isso não é ordem direta. Ordem direta é sujeito, você vai aprender comigo, ó. Ordem direta é sujeito, verbo e o resto. Então, o marido transitava. Já estou colocando na ordem direta, tá? Colocar na ordem direta já me ajuda. Agora, colchetes também salvam. Colchetes e setas. Ó, então vem, ó. O marido transitava, eu tenho impecável e tenho pelo tempo.
coloquei entre colchetes. Agora eu vou fazer as setas, tá bom? Então, ó, um marido transitava. Impecável manda seta para onde? É transitava impecável ou é o marido impecável? É modo ou é estado? Se referir a verbo, vai ser modo. Se referir a substantivo, vai ser estado. É modo de transitar ou é o estado? Dri, eu confundo. Tá, então sabe o que você faz? Coloque o estava. Quando é estado, dá para você colocar o estava, hein? Esse macete salva. Como é que eu sei que silenciosa é estado? Porque eu coloco e estava. Dri, o que muda na minha vida ser estado? Ser estado está no predicado se referindo ao sujeito, predicativo do sujeito. É só colocar esse e estava. Ó, de novo, ó, o marido transitava e estava. Quando eu coloco esse estava, aí eu entendo que impecável, que veio desse lado, não sei para onde manda a seta, mas aí eu entendo que é um estado. Se é estado, não é modo. Não é como se eu dissesse, ele transitava e estava. Ora, então a seta vai para marido. Se a seta vai para marido e ele está no predicado, porque o estado que vem no predicado e se refere a sujeito é predicativo do sujeito. Se ele está no predicado, é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Isso está salvando uma história que é, eu posso ter predicativo do sujeito com um verbo que não seja de ligação. Tá caindo a ficha? Isso também, no final, a gente vai anotar. Mas primeiro eu quero que você viva isso, depois aí eu anoto, mas aí você já vai ter entendido. Então, houve essa pergunta aqui no chat, putz, maravilhosa. Alguém já tinha me perguntado, eu posso ter predicativo do sujeito sem o verbo ser de ligação? Posso. Por quê? Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Ó, isso é um predicativo do sujeito, mas o verbo não é de ligação. Por que o verbo não é de ligação? Porque ele não indica estado, ele indica ação. Adri, por que lá o silenciosa, por que o silenciosa lá de cima, por que esse verbo não é de ligação? Porque ele indica ação. E se ele é de ação, ele é um desses. Ele não é um verbo relacional, ele não está ali só para ligar, entendeu? Ele não é um verbo sem noção. Ele tem noção. Transitar é noção. Transitar é ação. Coitado. Ligação, quando é de ligação, não tem noção. Entendeu? Não esqueça isso. Tá bom, Dri? E os outros colchetes? Colchetes e setas, ó. Pelo tempo, manda a seta para onde? Sabe já fazer isso, ó. Pelo tempo. Transitava pelo tempo. Refere-se ao verbo, transitava, tudo bem? E dá uma ideia de tempo. Tem cheiro de circunstância. Se tem cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de que, Dri? Ó, ele transitava por onde? Pelo tempo. Aqui, o adjunto adverbial, quando eu digo assim, ó, olhe para cá. O marido transitava. Quando? Ele está dizendo quando ele transitava ou está dizendo por onde ele transitava? Repare que o transitar aí está no sentido de andar por, né? Então, ele está caminhando. O tempo aí está no sentido figurado, de lugar. Então, é uma adjunta adverbial de lugar. Só que é um lugar no sentido figurado. Não é tempo. É como se ele estivesse, ali o sentido é figurado, a linguagem é metafórica, entenda. O marido está andando por onde? Pelo tempo. E o tempo aí com ideia de lugar. Tirando essas viagens, que são viagens mesmo, o mais importante é você entender que tinha cheiro de circunstância. Você sentiu um cheiro de circunstância em pelo tempo? Sim, é o adjunto adverbial. Tá, entendi. Agora eu quero que você classifique o verbo. Venha, classifique o verbo. E o verbo é o quê? O verbo é de ligação? Não. Por quê? Porque ele é indicação. Mas, Adri, havia predicativo. Tudo bem.
Mas é que havia, é como se houvesse um verbo de ligação implícito. E estava impecável. Entendi. Esse verbo em si, ele é de ação ou é de ligação? É ação. Quando o verbo é de ação, ele pode ser qualquer um desses aqui. Aí, na hora de classificar, o que eu te ensinei? Você olha para o que vem depois. Se o que vem depois dele é circunstancial, então, ó, o marido transitava e estava impecável pelo tempo. Se é circunstancial, aí repita comigo aquele mantra. Circunstância é aquilo que pode sair da frase. Se é circunstancial, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Então, o verbo é intransitivo. Código 1. Entendeu? Tá ligado? Tô gata. Ó, seja bem-vindo ao Tinder do Estratégia. E aí, gente, eu me lembro de quando eu comecei o... Quando eu dei essa aula aqui, e eu falando muito de setas, né? E porque essa história de setas, isso fui eu que criei. Agora, isso vem do meio acadêmico, que são as relações. Lá no meio acadêmico, a gente tem que estudar português assim. E por que a gente não pode ensinar assim, né? Então, eu comecei a criar essas brincadeiras de setas, blá, blá. E aí, eu me lembro, mas eu estava começando aqui no Estratégia. E aí, eu me lembro de que, e eu muito envergonhada, né? Porque a minha vida toda foi não trabalhar em curso. Eu trabalhei em poucos cursos online. Na verdade, eu sempre tive o meu curso, graças a Deus. E aí, era a primeira vez que eu estava num curso grande. Aí, tô eu no Estratégia, né? E o Estratégia, vocês imaginem como é, né? Naquela época já era, imagina hoje. Aí eu entrava assim muito envergonhada, porque eu não estava nem acostumada a trabalhar com outras pessoas. Aí eu falava assim, gente, aqui é bonito, né? E aí eu me lembro de que aí uma vez eu entrei assim, nos primeiros dias, assim, início, primeira semana, talvez segunda semana de trabalho. Aí uma moça me parou, assim, uma moça do atendimento. Professora, a senhora é a professora Adriana? Eu falei, sou. Ai, as pessoas pedem muito a senhora aqui. Deixa eu só falar uma coisa. O curso de setas. Aí eu, hã? É o seguinte, é que eu já perguntei isso pro pedagógico várias vezes, mas é que o pessoal tá pedindo muito um curso de setas. Cara, ali eu voltei para a aula, depois eu falei, gente, eu tive que explicar. Não, e eu morrendo de medo porque assim, todo mundo começou a falar sobre isso. E eu morrendo de medo, imagina, tinha acabado de entrar no curso. Aí já fala assim, tira essa louca daí. Porque as pessoas estão ligando e perguntando alguma coisa de seta. Aí ela, alguma coisa de trânsito? A senhora não é professora de português? Olha, gente, eu falei, eles perguntaram isso? Ela falou, foi, e foram muitos perguntando do curso de setas. E eu acho que na aula eu brinquei com isso. Eu falei, vamos lançar um curso de setas. Nunca mais, nunca mais. E até hoje há alunos aqui no chat que brincam comigo. Dri, esse é o curso de setas? Porque quando eu entrei aqui, não faz tanto tempo, né? Acho que nem 3 anos que eu tô aqui. Quando eu entrei aqui, foi exatamente, talvez 3 anos, foi exatamente o que aconteceu. E as pessoas ficavam perguntando do curso de setas. Você está nele. Esse é o curso de setas. E de colchetes. Mas não é de trânsito. Ó, vambora. Setas e colchetes. Dri, como assim, hein? Vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. Tá, como é que eu pergunto pelo sujeito? Vambora. Primeiro passo, vá ao verbo. Fui. Pergunte pelo sujeito. Quem é que? Paulo. Paulo, sujeito. Tá. Então, ó, achei o sujeito. Beleza, achei o sujeito. Agora eu faço o quê, Dri? Pergunte pelos complementos. Como é que eu pergunto pelos complementos? Eu olho para o que vem depois do verbo. É só seguir o passo a passo. Olho para o que vem depois. Se o que vem depois for circunstância, será adjunto adverbial. Se o que vem depois for estado, esse vai ser o quinto passo. Olhe para mim. O que vem depois é circunstância? Não. É estado. Adoentado não é modo, é estado. É o estado do Paulo. Se o que vem depois for estado do Paulo, é o Paulo adoentado. Estado é o adjetivo ou até o substantivo que indicam para o outro substantivo. Não é modo. Não é o modo do Paulo.
Esse é o modo dele, adoentado. Respeite cada um com o seu jeitinho. Não, modo é jeito, isso não é jeito, isso é estado. Se o que vem depois é estado, então o que vem depois é o predicativo do sujeito. Não confunda estado com modo. Modo é jeito, isso não é jeito do Paulo. Isso é estado. Tá, Dri, e aí? Vi que é predicativo. Quando há predicativo, o verbo pode ser de ação ou de ligação. Agora que a ficha vai começar a cair. Ó, lembra que nas frases anteriores havia predicativo? Tá, mas os verbos eram de ação, porque eles eram verbos nocionais, verbos de ação, verbos importantes. Agora olhe para esse pobre desse verbo aqui, coitado, ele não tem noção. Ele tá só ligando, ele tá ali para ligar Paulo ao seu predicativo. É por isso que ele é um verbo de ligação. Quando houver predicativo, o verbo pode ser de ação ou de ligação. Se o verbo indicar estado, se ele estiver ali apenas para indicar estado, ele será verbo de ligação. Tá só ligando. Olha que legal. Tá. Pegou, Adriana. Tranquilo, tá? Então vem. O que mais, Dri? Bora! São 20 frases. Quando você acabar essas 20 frases, você vai sair daqui trocando as pernas. Vai falar, quem sou eu? Estado, ligação, predicativo. Vamos anotar o quinto passo? Vai até o número 555. Vamos anotar o quinto passo. Quinto passo. Não, sexto. Ai, desculpe, que é o quinto. Não é mantra, é passo. Lembra que o quarto passo, ó, dando continuidade ao passo a passo. Lembra que o quarto passo é, se o que vem depois do verbo for circunstância, será adjunto adverbial. Lembra? Agora o quinto passo. Por isso que tem que ser tudo na aula de hoje, que hoje mesmo eu termino os mantras e o passo a passo. E aí a gente fica só com uma aula só para treino. Olha que lindo que vai ser. Então, ó, quinto passo é, se o que vier depois do verbo for estado, estado é diferente de modo. Modo é igual a jeito. Eu vou puxando as setas, esse é o meu jeitinho, tá? Aí vai lá, ó, modo é igual a jeito, estado não. Se o que vier depois do verbo for estado, será predicativo do sujeito. Isso muda o que na minha vida? Muda aqui. Muda aqui. Você vai, olhe para o verbo. E aí, Dri, descobri que é um predicativo do sujeito. Continue, ó, olhe para o verbo. Se o verbo, ó, olhe para o verbo. Se o verbo é de estado, é um verbo sem noção. Posso escrever sem noção? Posso. Eu faço o que eu quiser. Ó, se ele for um verbo sem noção, ele será de ligação. Se ele for um verbo com noção, ele será de ação. Com noção. O de ligação, coitado, ele não tem noção. O de ação é aquele que pode ser intransitivo, transitivo, direto, transitivo, indireto. Dri, minha filha, eu tô gostando desse negócio. Cara, você vai ver, você vai se apaixonar pela análise sintática quando você consegue ver a lógica. É muito gostoso. Então, ó, olhe para o verbo. Se o verbo... Então, Adriana, peraí. Quinto passo é, olho para o que vem depois do verbo, depois eu olho para o verbo de novo. Ó, eu olho para o que vem depois do verbo, depois eu volto a olhar para o verbo. Porque a análise do verbo depende do que vem depois dele. Mas no final eu tenho que olhar para ele, porque eu estou classificando esse verbo. Então, olhe para mim, ó como dá certo esse passo a passo. Isso aí é para você usar depois, tá? Ó, então venha comigo, ó. Então, tô aqui. Tá, Dri, vamos fazer isso, ó, vambora. Quarta frase. Paulo está no hospital. Vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito. Quem é que? Ou o que é que? Paulo. Paulo é o sujeito. Tá.
Agora, perguntei pelo sujeito, vou ao terceiro passo. Pergunte pelos complementos, olhando para o que vem depois do verbo. Eu não escrevi para você usar colchetes e setas, porque eu acho desnecessário. Mas se você quiser escrever, você escreva aí, tá? Eu não vou escrever, não. Então, ó, coloquei entre colchetes. Tá, beleza. Coloquei entre colchetes, olho para o que vem dentro dos colchetes e pergunto se é circunstância. É circunstância? Dri, o que é circunstância mesmo? Tempo, lugar, modo, 66, FTP, é alguma dessas? Sim, é lugar. Se é lugar, o que muda na minha vida? É adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Se é adjunto adverbial, pode sair da... Eu vou escrever isso, sabe? Porque eu fico preocupada com você. Ó, será adjunto adverbial eu já falei, mas eu vou escrever. Poderá sair. Já falei isso várias vezes. Você vai falar assim, chega, vai embora. Não vou. Poderá sair da frase. Se você não quiser, você não anote. Mas eu anotaria. Tá, vi que é adjunto adverbial, então pode sair da frase. Tá, é adjunto adverbial, pode sair da frase. E agora eu faço o quê? Volte ao verbo. Pronto, se o que vem ao lado do verbo pode sair da frase, se o que vem ao lado do verbo pode sair, e se é só isso que vem ao lado do verbo, então o verbo precisa disso? Não, então o verbo é intransitivo. Código 1. Quem está, está. O que corrobora aquele nosso mantra que diz nem sempre o verbo intransitivo fica bonito sozinho. Lembra aquele mantra que você anotou? Nem sempre, se eu olhar para esse verbo aí, está, eu olho para ele, estranho dizer Paulo está, não é estranho. É, porque é. Isso é análise sintática, isso não é fofoca. Se você começar a perguntar onde, com quem, por quê, é fofoca. Onde ele está? Fofoca. Não, para mim não, é fofoca. E isso eu me lembro, nunca me esqueço do Bechara. Eu fiz 2 perguntas para ele, que eu não esqueço. Uma eu já falei nesse curso, que é: qual é o assunto mais importante, professor, para a gente ensinar para os nossos alunos? Eu com 17 anos. Qual é? Aí ele, a análise sintática. Aí passou a mão na minha cabeça. Nunca mais lavei o cabelo durante muito tempo. Aí depois eu fui de novo, empolgada. Por que o verbo... Não sei nem como eu tive coragem de fazer essas perguntas, né? Porque eu nem sei. A ignorância nos protege. Perguntando isso para o Bechara. Aí a segunda pergunta foi: por que o verbo intransitivo nem sempre fica bonito sozinho? Eu fiz uma pergunta tipo essa, não necessariamente desse jeito. O verbo intransitivo, professor, é tão difícil, a gente olha para ele e nem sempre ele fica bom. Foi aí que eu criei a história da fofoca. Aí ele disse, o que vem ligado ao verbo intransitivo tem a ver com a curiosidade. Ele falou curiosidade, que eu transformei em fofoca. O que vem ligado ao verbo intransitivo é apenas fruto da curiosidade. Curiosidade. Onde? Com quem? Por quê? Aí ele ainda disse, é curiosidade, ou seja, pode sair da frase, mesmo que você não queira. Eu amei esse mesmo que você não queira. Fiz um estrago com ele na minha vida. Porque eu não quero tirar no hospital. Eu não quero tirar no hospital, porque a frase ficou estranha. Paulo está. Tá, problema seu. Mesmo que você não queira, ele quis dizer, problema seu. Se é circunstância, pode sair. Eu não tiraria. Problema seu. Problema seu. Você não tiraria, isso é um problema seu da sua curiosidade. Ali, eu entendi e adaptei para os meus alunos, entendeu? Por isso que às vezes você tem que fazer algumas perguntas que resolvem a vida. Então, vamos embora. 5. Agora eu quero você cada vez mais sem olhar o passo a passo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer no silêncio. As discussões continuaram pela noite. Vou ao verbo. Pergunto pelo sujeito o que é que continuou. As discussões.
as discussões, uso, colchetes, sujeito. Tá, beleza. Então, ó, perguntei, tá olhando o passo a passo? Tá olhando, né? Porque você ainda não decorou. Vá ao verbo, segundo passo, pergunte pelo sujeito, terceiro passo, pergunte pelos complementos, olhando para o que vem depois do verbo. Olhando para o que vem depois do verbo. Tá, aí eu coloco colchetes no que vem depois do verbo. Se o que vem depois do verbo, ó, tô lá na instrução número 4. Se o que vem depois do verbo for circunstância, será adjunto adverbial e poderá sair da frase mesmo que a sua curiosidade, mesmo que você não sinta vontade, problema seu. Pela noite não é tempo? Sim, pela noite é tempo. Tá, então é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo precisa disso? Não, o verbo é intransitivo, código 1. Se o que eu tenho aqui é adjunto, e se o adjunto pode sair, o verbo não precisa disso. O que ratifica aquela história que nós vimos lá no início, no segundo vídeo de hoje, que eu disse assim, sabe aquela lista de verbos de ligação? Sabe aquela lista? Vou mostrá-la. Eu vou mostrá-la. Sabe aquela lista de verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar? O continuar estava lá na lista. Mas o que eu disse a você, relativize. Por quê? Porque o mantra número 6 diz que esses verbos, eles têm que ser verificados no contexto. Se não houver predicativo, o verbo não será de ligação. Se não houver predicativo do sujeito, o verbo não será de ligação. Obviamente, porque o verbo de ligação existe para ligar o sujeito ao predicativo. Então, estou dizendo isso por quê? Porque o verbo continuar está lá na minha lista da minha escola. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Ele está na minha lista, mas ele é de ligação? Não, porque não há predicativo. Se não há predicativo, ele é de estado? Não, ele é de ação. Ele é um verbo de ação, não é de estado. Se é de ação e não precisa de complemento nessa frase, ele é intransitivo. 6, de novo, cada vez mais rápido que você vai. Ó, o que é que permanecia? O que é que... Viva cada verbo. Viva cada verbo, use colchetes e setas. O que é que permanecia? O que é que permanecia? Permaneciam abertas as listas de adesão às emendas. O que é que permanecia? Colchetes. As listas de adesão às emendas. Tudo isso é o sujeito. Tá. Então, as listas de adesão às emendas permaneciam. Beleza. Perguntei pelo sujeito, achei. Agora eu pergunto pelos complementos do verbo. Vamos ver se esse verbo tem complemento. Olho para o que vem depois. Abertas. O que vem depois? Olhe lá para a instrução número 5. Se o que vier depois do verbo for estado, estado não é modo, quem indica estado é o adjetivo, quem indica modo é o advérbio. Comece a entender isso aí. O substantivo também pode indicar estado, mas quem indica estado, isso, eu acho que você já consegue entender. O que indica estado é o adjetivo ou o próprio substantivo pode indicar estado. Quem indica modo é o advérbio. Olhe para lá. Isso aqui é modo ou estado? Muda tudo, né? Perguntar isso, né? Isso é modo de permanecer? Modo é jeito. Esse é o jeito? Jeito aberto? Não, é estado. Porque é adjetivo. O adjetivo. Dri, como é que eu sei que é adjetivo? Porque varia, advérbio é invariável. É um adjetivo que indica estado na função de predicativo do sujeito. Agora olhe para a sua instrução número 5. Abertas as listas de adesão, abertas é o predicativo do sujeito, tá bom? Tá, quando é predicativo do sujeito, eu olho para o verbo. Se o verbo for de estado, ele será de ligação. Se ele for de ação, ele será qualquer um daqueles. Intransitivo, transitivo, direto. Eu quero que você olhe agora para esse verbo e me diga. É ação ou estado? Está na hora de entender o que é estado. Estado são as nuances de estado.
Tá na hora de refletir sobre isso. Isso é estado. Por quê? Quando eu digo permaneciam abertas, eu estou falando de um estado permanente, um estado que continuou. Quando eu digo permaneciam abertas as listas, eu estou querendo dizer o quê? Que elas já estavam e que continuaram, que é o que a gente chama de continuidade de estado. Não precisa anotar isso ainda, porque na próxima aula eu coloquei questões só disso, a gente vai aprofundar. Mas, se quiser, pode colocar, tá? É um verbo de ligação, código 5, é um verbo de ligação. E por quê? Porque ele indica estado. É uma continuidade de estado. Então, você vai começar a perceber que o verbo de ligação, ele pode indicar estado permanente, não é o caso. Estado permanente é o verbo ser. Continuidade de estado é um estado que continua. Então, ele é de ligação. Bora. 7. Bora que eu já falei que você não vai sair daqui igual. Olhe para mim. Eu vou até a frase 10, tá bom? Nesse vídeo, vem. Um congressista compareceu à sessão preocupado. Então, vamos embora. Vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Uso colchete. Quem é que? Um congressista. Um congressista compareceu. Sujeito aqui, eu sou feliz. A frase já está na ordem direta. Sujeito, verbo. Agora, colchetes, colchetes. A sessão e preocupado. Colocar entre colchetes vai me ajudar no próximo passo, que é colocar as setas. Vou conversar com a frase. A sessão. Se liga aqui, ó, a sessão. É um congressista à sessão ou é compareceu à sessão? Na hora que você for colocar a seta, não esqueça, converse com a frase. É compareceu à sessão ou um congressista à sessão? Compareceu à sessão. Refere-se ao verbo. Se refere ao verbo e indica circunstância, eu vou falar já dessa questão aqui, que foi uma questão problemática, mas numa análise, ó, vou falar, mas depois eu vou te dar uma outra possível análise. Infelizmente, eu tenho que mostrar as duas. Então, ó, se o que vem depois é lugar, compareceu aonde é a sessão, se eu considerar lugar, então vai ser adjunto adverbial, porque compareceu aonde, tá? Então, nessa análise, eu entendo que a sessão é lugar. Compareceu aonde? Posso entender que seja o lugar, compareceu ao clube, ao curso e à sessão, entendeu? E aí, entendendo que isso seja lugar, será um adjunto adverbial. Agora eu vou colocar a seta no outro, ó, preocupado, manda a seta para onde? Dri, de novo é aquela história, é modo ou estado? Tô na dúvida, ótimo. Se você já está nesse nível, significa que você já mudou. Você já está perguntando as coisas que tem que perguntar. Preocupado é modo ou estado? Preocupado é o modo de comparecer ou é o estado do congressista? Modo de comparecer, tipo jeito, esse é o meu jeito de ser preocupado. Ou é estado, tipo estava. Eu posso colocar o estava e com esse estava eu sou feliz. Dá para ver que isso aqui é o quê? Estava, isso é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Outra coisa que vai ajudar você a ver se é modo ou estado é variar. Modo, quem indica é o advérbio, ó, olha aqui, ó. Olha o caminho. Modo, quem indica é o advérbio. E se for advérbio, será invariável. Estado, quem indica, no geral, é o adjetivo. E o adjetivo é variável. Na dúvida, tente variar. Isso salva. Se eu dissesse assim, ó, congressistas, eu diria preocupados. Se variou, é adjetivo. Isso salva, tá? Nas piores questões. Também é um artifício que nós vamos usar depois. Tudo bem? Tá, Adri, o que está acontecendo comigo? Ó, você está fazendo a primeira análise, que é a de considerar que há um predicativo. Há um predicativo. Quando há predicativo, o verbo pode ser de ligação ou não. Predicativo pode vir com verbo de ligação ou não. Predicativo pode vir com verbo de ligação ou não. Predicativo, lembra que eu ia trazer um outro mantra? Sinto muito, mas esse é o objetivo hoje.
O objetivo hoje é trazer os mantras. Ó, eu fui até o 6º mantra, paramos no 6º? Ó. É ele? Não, esse aqui é o passo a passo, né? Isso aqui é um passo a passo. Cadê? Eu parei em que mantra? Vocês que ficaram de me ajudar. Vocês do ao vivo aí. Vamos parar com esse Tinder e me diga, qual foi o mantra? Qual foi o mantra? Adriana, o negócio é o seguinte. Eu quero que você se dane. Você e seus mantras. E você que se vira. Porque se você criou, você é que vai dizer um número. Poxa, me ajuda aí. Ah, Adriana, Paulo está andando feliz. Ah, não, Paulo está andando feliz. Não, para com isso. Ana Laura, você está surtando. Ó, é o 7º, né? Então, ó, veja se esse mantra eu já ditei, tá? Esse mantra predicativo pode vir com qualquer verbo. Predicativo pode vir com qualquer verbo. Predicativo pode vir com qualquer verbo, ou seja, de ação ou de ligação. Se você já anotou isso, não precisa anotar, mas isso para mim é um mantra que tem que internalizar. Ele pode vir, porque senão a gente fica achando que predicativo é só com verbo de ligação. Não, não. O verbo de ligação, para ele ser de ligação, ele precisa de um predicativo. Agora, o predicativo pode vir com... Entendeu? Ó, o verbo para ser de ligação, ele pode vir com qualquer... Ele tem que vir com predicativo. Mas o predicativo pode vir com qualquer verbo, de ligação ou de ação. Então, isso, se eu ainda não ditei o 7º mantra, então anote, tá? Que é sobre o predicativo. Então, beleza, Adri. Aí, se você quiser, você anote, senão... Então, vamos. Tá, o que está acontecendo comigo aqui? Está acontecendo que agora você vai classificar esse verbo. Houve predicativo, há um predicativo do sujeito, que é o preocupado, e o compareceu. Ora, se eu considerar o que vem depois adjunto adverbial, ele vai ser intransitivo. Código 1. Porém, eu quero que você faça a seguinte observação, que eu coloquei na minha gramática, eu acho que em edição posterior, porque é importante. Olha, uma outra observação vai depender dos autores e das bancas, infelizmente. A FCC tem uma análise diferente. A FCC entende, eu falei sobre isso hoje, a FCC classificaria como transitivo indireto. A FCC é a banca mais diferente nesse assunto que há. Por quê? Ela consideraria 3, por quê? Verbo transitivo indireto. Para ela, a ação seria um objeto indireto, porque quem comparece aí, comparece a. Então, existe uma discussão entre os autores que falam que os transitivos circunstanciais seriam transitivos indiretos e não intransitivos. Ou seja, quando você se prepara para a FCC, eu fico falando isso toda hora. Então, se você não é FCC, esqueça. Mas se você é FCC, entenda que numa outra análise eu posso considerar transitivo indireto, se eu não considerar a seção como lugar, tá? Fechou. 8, choverá, então você pode considerar 1 ou 3. Só que se você considerar 3, ó, a seção, deixa eu complementar, será objeto indireto e não adjunto adverbial, tá bom? Se você classificar como 3, que é típico da FCC, a FCC entende, por exemplo, quando você diz fomos ao clube, a FCC entende que fomos ao clube é verbo transitivo indireto. Mas aí, só de você saber que isso existe já me deixa na paz. Por exemplo, se amanhã você for fazer um concurso de uma prefeitura com uma banca inexpressiva, mas que pense assim, uma banca que não seja tão famosa, mas que pense desse jeito, aí eu já vou poder fazer um estrago, que eu vou falar, ó, para essa banca, o pensamento é esse. Agora, se você vai sem saber que isso existe, ferrou. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que a maioria das bancas vão entender da mesma forma, mas há bancas que mudam, e isso a gente só sabe, é tipo jurisprudência no direito, a gente só sabe quando a gente analisa as provas da banca. Aí a gente vê qual é a tendência dela, tá? Então, vem. Choverá bastante. O que está acontecendo comigo, Dri? Tá assim, ó, você vai ao verbo, pergunta pelo sujeito. Qual é o sujeito?
Oração sem sujeito, beleza. Depois de perguntar pelo sujeito, eu pergunto pelos complementos. Na hora de perguntar pelos complementos, eu olho para o que vem depois. Se o que vem depois traz ideia circunstancial e se refere ao verbo, isso é circunstância. De que? Bastante é intensidade. Se é circunstância, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, ó, se é circunstância, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Se ele não precisa disso, ele é intransitivo. Bora, 9. Eu sou sempre a estrela matutina. De novo, ó, vou ao verbo. Começo perguntando pelo sujeito. Quem é que é? Eu. Eu sou. Sujeito simples. Sujeito simples, tá aqui, tá expresso. Tá bom, beleza. Agora, resolvido o sujeito, vou buscar os complementos. Olho para o que vem depois e trabalho com os blocos, ó. A estrela matutina e sempre. Nem preciso te dizer que esse material aí, originalmente, né, foi feito por botafoguenses fanáticos, tá? Então, tudo bem? Se você não é, respeite. Eu sou sempre a estrela matutina. Beleza. Aí, agora, eu olho para o sempre. Sempre, então, ó, eu coloco entre colchetes que é para poder analisar os blocos, tá? Então, ó, sempre. Sempre manda a seta para onde? É eu sempre ou sou sempre? Sou sempre. Manda a seta para verbo, tá bom? Tá colocando as setas nos lugares corretos, né? Sou sempre, tá? Manda a seta para verbo e tem cheiro de circunstância. De quê? De tempo. Se tem cheiro de circunstância, tô repetindo toda hora a mesma coisa. É adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Beleza. Agora, a estrela matutina. A estrela matutina manda a seta para onde? Tá, é verbo sou a estrela matutina ou eu a estrela matutina? Eu a estrela, então tem que colocar a seta para eu. Eu a estrela matutina. Presta atenção, estrela matutina é estado, não é modo, é estado. Tanto é que varia a estrela, as estrelas. Se fosse modo, seria advérbio. Não é modo. Ah, esse é meu modo de ser, estrela. Não, isso é um estado permanente. É um estado. Ou seja, eu sou sempre. A estrela matutina é um estado que está no predicado e se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Olha isso. Se é predicativo do sujeito, e tá, então, Dri, matei, matou nada, não matou ainda não. Por quê? Quando é predicativo, pode ser de ligação ou não. Ó, quando é predicativo, então isso aqui é predicativo do sujeito, beleza. Lembra o outro mantra que você anotou, o último mantra? Quando há predicativo, o verbo pode ser de ligação ou não. Tá, olho para o verbo. Tá, agora eu já sei raciocinar. É estado ou ação? É estado? O verbo indica estado. Então, ó, puxa ali a setinha. Coitado de quem não fizer essa anotação comigo, depois vai sentir falta. Esse verbo indica estado. Como assim estado, Dri? Na próxima aula, quando a gente for resolver umas questões da FGV, a gente vai adentrar essas nuances semânticas do verbo de ligação. Você vai ficar mais esperto nisso. Mas assim, estado quer dizer continuidade de estado, estado passageiro, estado permanente. Nesse caso aí, é estado permanente. Quando o cara fala que ele é sempre, ele é um estado permanente. Isso não vai mudar. Ninguém muda assim de time. Isso é um estado, muda, né? Algumas pessoas mudam. Mas o normal é não mudar, que é um estado permanente, então é verbo de ligação. Verbo de ligação, código 5. Tá bom? Caramba, a aula voa, tempo voa. Vamos para o último bloco.